pela unção profética. Glória a Deus, suco de uva aqui tudo é oferta, para que eu tome na semana geladinho, é? Glória a Deus. Todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. O tema da mensagem de hoje é nossa prioridade em Deus. Nossa prioridade em Deus. E eu preciso explicar o propósito desse tema, nossa prioridade em Deus. É algo que, de vez em quando, eu repito que nem sempre aquilo que para nós é prioridade define-se como sendo a prioridade de Deus. Às vezes nós definimos como sendo coisas que são prioridades para nossas vidas, quando na verdade às vezes Deus não tem aquilo que nós queremos como sendo a nossa ou melhor, a principal prioridade dele. Todos nós temos consciência e buscamos viver o plano de Deus, amém? Buscamos alcançar o propósito. Nós aprendemos sobre isso há 2 domingos atrás. 2 domingos seguidos a gente aprendeu sobre plano e propósito. Todos nós buscamos viver o plano e buscamos alcançar o propósito de Deus, que é o resultado definitivo do seu plano. Então essa era uma coisa que nós deveríamos entender, que nem sempre aquilo que para nós é a prioridade de Deus necessariamente. Às vezes aquilo que nós temos como prioridade, Deus diz para nós: espera um pouquinho, segura, não está no tempo, tu ainda precisa passar por alguns processos. E às vezes a gente não entende isso. E o que essa mensagem de hoje tem o propósito de nos mostrar é justamente isso, que as nossas prioridades elas devem ser alinhadas a Deus. Porque às vezes a gente define prioridades da nossa própria cabeça, do nosso próprio raciocínio, da nossa própria mente. E claro que isso não tem nada de errado, porque nós temos uma vida distinta. Nós temos autonomia sobre as nossas vidas e nós decidimos se ela vai ser alinhada a Deus ou não. Nós é que tomamos a posição de permitir que Deus faça parte daquilo que tem a ver com o nosso desenvolvimento de vida ou não. É autonomia nossa. Só que nós precisamos entender, se nós realmente buscamos viver o plano e o propósito de Deus, a gente precisa permitir que Deus ele não seja apenas associado aos nossos propósitos ou aos nossos planos, mas que Ele seja justamente aquele que vai conduzir a nossas vidas de forma a nós alcançarmos aquilo que nós temos como sendo o nosso objetivo. É por isso que as nossas prioridades elas devem ser totalmente alinhadas a Deus. E aqui essa passagem bíblica que eu li para vocês, esse microfone está muito alto ou é só impressão minha? É só impressão? Está alto, irmão? Também acho que está muito alto. Eu acho. Está não? Então amém. Então a maioria ganhou. Então deixa como está. Eu estou com o irmão Pedro, que eu acho que está muito alto, mas amém. Todo mundo conhece a história de Davi, amém? Todo mundo sabe que Davi foi um grande homem de Deus, um guerreiro excelente, um rei de primeira linha, dos mais fiéis que a Bíblia descreve. E esse momento aqui, que 2 Samuel 11:1 descreve, é um momento em que Davi, nós podemos dizer que ele estava no auge do seu reinado. Ele vivia nesse momento o auge do seu reinado. Por quê? Porque ele tinha vitórias, ele tinha reconhecimento, porque Davi foi reconhecido no mundo todo, no mundo daquela época, claro. Ele tinha poder e ele tinha riqueza. Então a gente pode dizer que ele estava vivendo aqui nesse momento o auge do seu chamado e do seu propósito e também do seu reinado.
E quando a gente lembra daquilo que Davi, no início do seu chamado, ele teve que viver, nós entendemos que ele está vivendo hoje aquilo que foi o oposto do que ele viveu no seu passado. Porque se a gente lembrar, quando Davi foi chamado por Deus e foi ungido por Samuel, pouco tempo depois disso ele começa a ser perseguido pelo Saul, que era o rei, que ele seria o sucessor de Saul. E Saul naturalmente sabia disso. E aí nós sabemos que Davi passou anos vivendo esse inferno na vida dele. Essa perseguição, porque foi uma perseguição muito dura, que, se eu não estou enganado, a tradição descreve que demorou pelo menos 10 anos Saul perseguindo Davi. Então, quando nós entendemos que Davi agora, nesse momento que essa passagem é descrita, está mostrando o auge de Davi, é justamente o oposto daquilo que ele viveu no seu passado. Então demonstra uma coisa, que aqui a situação de Davi havia mudado, amém? Porque de alguém que era perseguido, alguém que era completamente discriminado, porque ele era pastor de ovelha. E pastor de ovelha, na concepção bíblica e do costume lá da região, era a última classe de pessoas, era aqueles que eram pastores de ovelha. Se você, por exemplo, lembra do nascimento de Jesus, quem primeiro Jesus chama são os pastores. Por que Deus chama através dos anjos foram os pastores? O Espírito Santo anuncia para os pastores. Por quê? Porque realmente era uma classe que era totalmente discriminada. Não tinha nenhum tipo de valor os pastores de ovelha. E era isso que Davi era. E no início do seu chamado, ele é completamente perseguido e injustiçado por Saul. E aqui a gente vê agora um Davi que, se a gente ler o contexto, vai ver que ele realmente estava carregado de glória, de reconhecimento, de riqueza e de tudo aquilo que poderia agradar o coração de qualquer ser humano. Então demonstra que a situação de Davi havia mudado. Só que tem um detalhe. Esse Davi de hoje, que estava coberto de toda essa glória e reconhecimento, ele não era o mesmo Davi lá do início. Porque aí é justamente a parte negativa. Porque se do lado material e de reconhecimento ele tinha mudado, ele tinha sofrido mudanças, porque ele tinha reconhecimento, tinha riqueza, tinha tudo que ele necessitava, e isso era o lado positivo, mas do lado negativo, ele, na sua essência de homem de Deus, ele não era mais o mesmo Davi lá do início do seu ministério, do seu chamado, quando ele era perseguido e injustiçado. E a gente pode observar e questionar por que Davi agora, nesse momento, nesse contexto, ele estava diferente. Porque se a gente lembra como Davi era no início, Davi ele era um jovem naquele momento que ele começa o seu chamado. Ele era um jovem completamente comprometido com Deus. Ele era extremamente temente a Deus e ele era um homem totalmente ativo. Por quê? Porque a Bíblia descreve que ele entrava e saía de batalhas, ou seja, para Davi não tinha tempo ruim. Ele era comprometido, porque toda batalha ele estava lá. Ele era temente, porque se você observar Davi, ele era totalmente dependente de Deus. E uma das provas claras disso é quando ele enfrenta Golias. Ele coloca Deus na frente dele. Então ele era temente. E ele era alguém que era ativo. Porque Davi não deixava de brigar uma boa batalha. Ele não perdia uma boa batalha. Só que aí é justamente por conhecer como era Davi, é que a gente olha para esse momento agora e vê o contraste. Porque agora a passagem bíblica descreve que Davi, como sendo o rei de Israel, ele deveria estar na batalha, na frente da batalha. E onde é que Davi se encontra? Isso mostra que ele mudou. Ele estava agora no conforto do seu palácio. Ele estava agora enviando pessoas para fazerem o trabalho que era o trabalho dele, porque ele era o rei de Israel. Ele deveria estar comandando as tropas, ainda que fosse apenas, talvez, somente pela
pela sabedoria, pela estratégia, pelas as ordens, pelos comandos. Mas eu acredito que ele não iria fazer isso porque Davi, na sua essência, ele era um homem completamente ativo e de guerra. Ele não perdia uma boa briga, até porque ele sabia que ele iria vencer, porque Deus estava com ele, porque ele era um homem completamente temente, só que aqui, nesse momento, ele estava diferente. No momento em que era para ele estar enfrentando uma batalha na frente do seu exército, ele estava agora no conforto do seu palácio, em um tempo que ele deveria estar na guerra. E aí a gente pergunta, nós nos perguntamos, nos questionamos, por que Davi agora, nesse momento, ele estava diferente? Por que Davi agora, nesse momento que ele deveria ser aquele homem ativo, temente e comprometido, por que agora ele decidiu ficar no palácio? Davi simplesmente decidiu isso porque ele estava vivendo um momento totalmente favorável a ele. E é isso, irmãos, que o cuidado que todos nós precisamos ter. Por quê? Porque quando nós vivemos e entramos em momentos favoráveis sobre as nossas vidas, geralmente nós costumamos relaxar. Geralmente nós mudamos quem nós somos, ou melhor, quem nós somos, nós mudamos quem nós éramos. Isso é uma realidade muito comum e isso é muito claro na vida de Davi. Repito, era um homem temente a Deus. Poucos homens na Bíblia demonstram o mesmo temor que Davi demonstra em relação a Deus. Poucos homens na Bíblia demonstram o nível de compromisso que Davi tinha com Deus, e poucos homens na Bíblia foram tão ativos como Davi foi. Mas nesse momento, ele olha para tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, e deve ter falado do mesmo jeito que aquele homem que Jesus Cristo cita na parábola. Alma, como é que é a parábola que fala sobre aquele homem que construiu celeiros? Como é que ele diz? Esqueci agora a frase. Que ele fala sobre a alma dele? Ninguém lembra também, não é? Estão prezando ler a Bíblia. É porque fugiu da minha mente. Alma, come e descansa, uma coisa assim que ele fala. É porque realmente fugiu da minha lembrança. Mas Davi, possivelmente ele estava com esse mesmo tipo de sentimento, porque ele tinha tudo agora. Ele era o rei. Ele mandava e desmandava, ele era reconhecido mundialmente. O mundo todo daquela época reconhecia Davi. Era um reino muito poderoso. Então esse homem ele estava no auge da satisfação pessoal. Então ele se achou no direito, porque estava vivendo um momento favorável. Bom, tem uma guerra, é para eu estar na guerra, mas eu não vou. Vou mandar os meus soldados, os meus capitães, eles vão resolver esse problema, porque eu não preciso estar na frente dessa batalha. E esse é justamente, irmãos, o risco que um filho de Deus corre quando vive momentos favoráveis. Todos nós, irmãos, temos a consciência de que, como homens e mulheres de Deus, a gente vai passar por processo de tratamento, de cura, de aperfeiçoamento, a gente vai passar por aperto, a gente vai passar por um monte de coisas, por desertos. Isso é a realidade espiritual. Como eu sempre costumo dizer, ninguém escapa disso. Davi passou por isso. No início da vida ministerial dele, do chamado, ele passou por esse tipo de perseguição e por esse tipo de deserto. Ele vivia fugindo de um lugar para outro, que era isso, um deserto. Todos nós, irmãos, temos que enfrentar esse tipo de deserto. Nós não podemos ludibriar, irmãos, os processos de Deus. Não tem como ludibriar o processo de Deus. Não tem como escapar dos processos de Deus. Não tem como fugir. A não ser que nós realmente queiramos comprometer os nossos resultados. Aquilo que nós buscamos receber em Deus. Aquilo que nós temos como sendo a nossa prioridade de vida. Porque, veja bem, no momento em que a gente está passando por esses processos, a gente geralmente define prioridades. Então, o que é que acontece? A gente fica comprometido, a gente fica fiel e temente a Deus do jeito que Davi era. Basta as coisas começarem a entrar em um nível ou em uma realidade diferente daquilo que nós vivíamos, que a gente começa a viver o quê? Um relaxamento. Aquilo que no início era prioridade, agora não é mais prioridade. No início, para Davi, entrar e sair de batalha era a principal prioridade dele. Por quê? Porque estava no sangue dele.
Era a essência dele, por isso Deus o escolheu. Mas agora, como ele estava vivendo um momento favorável, isso deixou de ser minha prioridade. Por quê? Porque eu tenho tudo. Esse é o tipo de relaxamento, irmãos, que nós, como filhos de Deus, não podemos viver e praticar, nos dá ao luxo de viver isso. Eu já ralei muito, eu já fiz muitas coisas, agora eu estou vendo e recebendo o resultado das minhas sementes. Então agora, naturalmente, eu posso relaxar. Só, irmãos, que o mundo espiritual, ele não para, nunca esqueça disso. Tem dois motivos pelo qual eu e você não podemos relaxar nas nossas prioridades em Deus. Primeiro, é que existe um mundo espiritual que é antagônico ao plano de Deus, que é contrário ao plano de Deus. Um império que é real e que Jesus falou mais dele do que do Espírito Santo. Jesus falou mais de demônios do que do plano de Deus. É só você ler nos evangelhos para você ver como a questão espiritual ela é uma coisa séria. É só você contar quantas vezes Jesus Cristo refere-se a demônios e quantas vezes ele precisa combater os demônios. Porque é muito mais elevado o número de vezes do que os momentos em que Jesus Cristo realmente fala sobre Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que é sério, irmãos. Vida espiritual é coisa séria. E nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres que são herdeiros de promessas, de uma novidade de vida, nós nunca podemos nos dar ao luxo de entender, eu estou vivendo um momento favorável. As coisas começaram a ser favoráveis, então agora é o seguinte, eu vou relaxar. O mundo espiritual não para. O mundo espiritual do reino de Deus move-se ao nosso favor através de legalidade. O império das trevas é do mesmo jeito. Ora, se eu estou colocando como a minha vida espiritual, meus propósitos em Deus como prioridade, significa que as portas da minha vida vão estar fechadas. Por quê? Porque Jesus é o meu escudo, Ele é a minha proteção. Mas eu relaxo, porque eu entendo que está tudo bem. Está tudo tranquilo, está tudo favorável. Eu relaxo. Então, espiritualmente, essas portas vão começar a se abrirem. E quando elas se abrem, sabe quem está ao nosso redor? A Bíblia descreve quem está. O diabo rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Nós não podemos nos dar o luxo, irmão, de entender que momentos favoráveis é momento para relaxar. É momento de mudar as nossas prioridades, porque Davi mudou a prioridade dele. No momento em que ele estava sendo perseguido, o que é que ele fazia? Ele ia para o deserto salmodiar, clamar a Deus. Não é assim que nós fazemos? Quando tudo aperta, quando tudo vai mal, quando não tem saída, para onde é que a gente corre? Para Jesus. E Ele é tão misericordioso que Ele nos abraça, Ele nos recebe. Ele remove o jugo e o fardo. E coloca o jugo e o fardo dele, que é suave, que é leve. E qual é a nossa, infelizmente, postura natural depois que nós recebemos e entendemos que estamos vivendo momentos favoráveis? A gente relaxa. A gente começa a negligenciar. Aí aquilo que no início era a minha prioridade, agora não é mais. Porque no início, quando eu estava no aperto, eu orava mais, eu orava muito, eu buscava muito, eu vinha para a igreja sempre. Mas agora, eu estou sentindo um vento favorável, onde as coisas estão acontecendo, então agora eu não preciso mais ser fiel. Agora eu não preciso mais ir para a frente da batalha. Por quê? Porque está tudo acontecendo ao meu favor. Irmãos, esse é um erro que nós não podemos cometer como filho de Deus. Porque, repito, em primeiro lugar, existe o império que é contrário, antagônico a nós. Em segundo lugar, e poderia até inverter a ordem, porque em primeiro deveria ser o que eu vou dizer agora. Segundo lugar, nunca esqueça que nós temos uma natureza carnal. A tua natureza carnal, ela nunca vai se alinhar 100% a Deus. E parece que a gente ignora essa realidade. Nós somos carnais, irmãos. Nós somos naturais. Nada que tenha a ver com as coisas naturais nos atraem para Deus, nada. Se eu entendo que eu estou vivendo um momento favorável, eu relaxo na minha vida espiritual,
Eu não faço questão mais de orar, eu não faço questão mais de estar presente na igreja, de participar das consagrações. Sabe o que é que vai acontecer? A minha carne vai ser ativada. Irmãos, e quando a carne é ativada, poucos crentes têm estrutura para mortificá-la. Simplesmente por quê? Porque a gente relaxa. A gente entende que os momentos favoráveis são momentos que a gente pode simplesmente relaxar e esperar que Deus ele faça tudo. Irmãos, o reino de Deus, não o reino de Deus. O reino, o mundo espiritual é dinâmico. O mundo espiritual é imparável. Não tem tempo que o mundo espiritual está desligado, não. Nós, como seres humanos, a gente dorme à noite, não é? A gente se deita e dorme. Tem um período que a gente está lá descansando, está dentro da nossa casa. O mundo espiritual não, irmãos. O mundo espiritual é ativo, é dinâmico, incessantemente, e será assim eternamente. Significa que o mundo espiritual não vai se adaptar ao meu tempo, ao meu momento, à minha forma de ser. O mundo espiritual não vai respeitar as minhas vontades. Deus não respeita as minhas vontades egoístas e que estão desalinhadas com a vontade dEle. Deus não está nem aí para isso. Por isso ele tem princípios, ele tem decretos, ele tem uma palavra para nos ajustar à sua perfeita vontade, que é boa e agradável. E se Deus ele não se alinha à nossa vontade humana, limitada e carnal, muito menos o diabo. Muito menos o império das trevas, irmãos. Então, por esses dois motivos, nós deveríamos nunca relaxar, mesmo quando as coisas estão favoráveis. Primeiro, porque nós somos carnais. E a minha carne sempre vai me afastar de Deus. A minha carnalidade sempre vai apresentar ou olhar para alguma coisa que seja mais atrativa, mais prazerosa do que Deus. Primeira coisa, nós somos carnais. Como é que a gente pode pensar, irmãos, em não congregar? Como é que a gente pode pensar em estar longe do corpo de Cristo? Muitas vezes, irmãos, eu fico pensando, analisando. Meu Deus, eu não entendo determinadas definições pessoais de vida cristã. Eu não entendo isso, irmãos. Como é que uma pessoa que tem conhecimento de que ela é carnal, que ela precisa espiritualizar-se, e isso não acontece com uma unção que é derramada sobre nós, a gente logo fica espiritual. Isso é por força, isso é por morte, isso é por renúncia. Eu não entendo como é que às vezes as pessoas elas são tão relativas e tão negligentes com aquilo que é espiritual. Meu Deus, a carnalidade grita para nos levar para o pecado. A carnalidade grita para nos afastar de Deus. A gente só precisa de uma desculpa. E não precisa ser uma desculpa muito complexa, uma desculpa esfarrapada já é o suficiente para a gente se afastar de Deus. E a gente esquece que tem um império que é contrário a nós, que trabalha para roubar, para matar e para destruir, e para nos levar para o inferno. Vocês estão conseguindo entender? Nós não podemos, irmãos, nos dar ao luxo de relaxar quando as coisas estão favoráveis. E às vezes as coisas são favoráveis, não é nem porque Deus está respaldando os nossos resultados. Qualquer pessoa pode ter resultado independente de Deus. Qualquer pessoa pode ser bem-sucedida, qualquer pessoa pode viver momentos favoráveis, sim, sem Deus. Qualquer pessoa. Só, irmãos, que a questão é justamente os momentos em que os conflitos acontecem, para quem a gente recorre. Por exemplo, Davi, nós estamos falando de Davi, quando ele teve que enfrentar Golias, ele recorreu a Deus. Tu vem a mim com espadas e com lanças, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto, está fechada a conta. Ele tinha quem recorrer. E é isso que faz com que muitas pessoas recorram a Jesus, a Deus, como sendo o último caso. Porque, em primeiro,
são as minhas prioridades. Primeiro é o que eu defino para a minha vida como sendo bom. Irmãos, e eu repito, todo ser humano tem essa autonomia. Nós temos o direito de escolher o que nós quisermos. E Deus não vai interferir em nada, as nossas escolhas. Agora, se a gente tem o mínimo de raciocínio, porque servir a Deus tem a ver com raciocínio, tem a ver com sabedoria. Por isso que a Bíblia fala sobre nós oferecermos um culto racional, tem a ver com miolo, com sabedoria, com intelecto. Se a gente tem um mínimo de intelecto, a gente vai olhar e dizer, peraí, a minha vida sem Jesus, como é que pode? Não dá não. Eu não posso ser um crente meia boca. Eu não posso ser um crente morno, por quê? Porque morno Deus vomita. Jesus fala que ele vomita morno. Ele lida com quem é quente, com quem é comprometido e firmado, e lida com quem é frio, com quem não teme. Agora, com morno, não. Esse é o problema, irmãos. Quando nós, infelizmente, passamos por momentos favoráveis e, infelizmente, a gente relaxa. Sabe o que é que acontece? A gente esquece do que a gente viveu. Quando tudo estava desmoronado, ruído, a gente chorava, a gente clamava, não é? A gente corria de um lado para o outro da sala, ia para o trabalho com muita dificuldade, com muito peso. Aí Jesus Cristo, pela misericórdia, vem e começa a reestruturar e a reorganizar. Sabe o que é que acontece? A gente esquece das direções. A gente esquece de onde veio a direção, de onde veio a sabedoria. Foi o que Davi esqueceu. Esse Davi agora não era mais, esse Davi de glória que estava no momento favorável, não era mais aquele rapazinho lá temente a Deus, não. Ele não tinha mais o temor de Deus, pelo menos agora, nesse momento ele não tinha. Porque eu não li, eu só li o versículo 1, mas se você acompanhar o contexto, eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo que Davi não temia, porque esse é o contexto quando ele adultera com Batseba. Aqui ele está no palácio, aí se você seguir do versículo 2 em diante, você vai ver que quando ele está no palácio, tranquilão, porque está vivendo um momento favorável, ele olha lá e está lá Batseba, linda e impecável, tomando banho, despida. E Davi olha e diz, quem é essa mulher? Ele deve ter dito, quem é esse avião? Ou na época não tinha avião, ele deve ter dito, quem é essa biga? Sabe o que é biga? É uma carroça de corrida que é de luxo. Quem é essa mulher, para deixar mais fácil? Chama ela aqui para mim. Ora, o homem era o rei, no auge, no ápice do seu êxito, sucesso, riqueza. Quem que não ia responder a um chamado de Davi? Quem era louco para fazer isso? Ainda mais que a mulher estava lá abandonada pelo marido que estava na guerra, que era realmente um homem muito servo, mas eu sempre vou dizer, era um servo da inveja, Urias, mas para mim ele não era um bom marido, e isso não muda. Ele era um servo tremendo, comprometido com a batalha, mas ele foi um marido negligente. Isso não tem como mudar. A mulher estava lá sozinha, abandonada. Claro que ele estava na frente da batalha, óbvio, mas ela naturalmente estava carente. E Davi vai e chama a mulher. Ou seja, aquele Davi que no passado tinha todo o temor de Deus, que chorava nos desertos, salmodiando a Deus, porque era perseguido, agora não estava nem aí para o temor. Por quê? Porque estava vivendo um momento favorável. Davi relaxou. Ele esqueceu do que ele viveu. Ele esqueceu que para que ele chegasse naquele nível de viver um momento tão favorável, ele esqueceu do que ele passou. Ele esqueceu do que Deus fez na vida dele. É assim, irmãos, que acontece com a gente. Às vezes a gente vem para a igreja arrastado, não é? Está aqui, mas não quer estar aqui. Esquece do passado. Muitas vezes um passado breve, não é recente. A gente esquece que Deus, Ele tem uma direção específica para cada um de nós. Eu repito o que eu disse no início. Nem sempre a nossa prioridade vai ser a prioridade de Deus, não. Nem sempre.
Nem sempre aquilo que para nós é prioridade vai ser a prioridade de Deus. E a Bíblia tem alguns exemplos que mostram isso. O apóstolo Paulo. Tem alguém que a Bíblia demonstre que esse se equipara a Davi em compromisso e fidelidade e santidade a Deus, que nem o apóstolo Paulo na Bíblia? Não tem. Mas ele estava com um espinho na carne, era alguma coisa que o atormentava. Qual era a prioridade dele? Orar para que Jesus removesse o espinho na carne. Aí eu faço uma pergunta: Jesus removeu? Não. Porque a prioridade era de Paulo, mas não era a prioridade de Jesus. Jesus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. Vai ficar com o teu espinho, vai cumprir o teu propósito e acabou-se. Sabe por que Jesus não fez isso? Para que Paulo não relaxasse. Para que Paulo não cometesse o mesmo erro que Davi cometeu. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo, o homem era um gigante espiritual. Esse homem tinha respaldo para fazer o que ele quisesse no sentido espiritual. Uma oração de Paulo, meu Deus, 3 vezes ele ora e Jesus diz: eu não vou remover teu espinho. Porque a prioridade de Deus nem sempre é a nossa prioridade. O próprio Jesus: é possível passar de mim este cálice? Não. É agradável a mim que tu morra na cruz. Pronto. Porque não era prioridade para Deus, claro, ainda bem que não foi. Era prioridade naquele momento, talvez, para o próprio Jesus, como homem, mas não para Deus. Nós, irmãos, esquecemos as nossas prioridades quando a gente vive momentos favoráveis. Esse é o pior engano que qualquer crente pode cometer. Está tudo bem, está tudo tranquilo, os ventos estão soprando ao meu favor e a gente vai e relaxa. Não precisa mais vir para a igreja, não precisa mais jejuar, não precisa mais orar. Não precisa dizimar, ofertar, não precisa fazer nada que a gente fazia quando a gente estava em aperto. Foi justamente o que aconteceu com Davi. Ou seja, nos momentos que são favoráveis, é um risco de nós perdermos tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Davi. E como eu disse, a gente esquece as direções. Porque quando a gente está no aperto, Deus dá a direção. Para quê? Para que a gente se ajuste, para que a gente volte de novo para a rota. A gente esquece a direção, esquece a motivação que tinha no nosso coração. Que a gente mente para nós mesmos, não é? Quando a gente está vivendo um momento de aperto, a gente corre para Jesus, a gente mente para nós mesmos. É como se Deus dissesse assim: finge que me engana, que eu vou fingir que acredito. Porque a gente diz assim: não, eu vou para a igreja porque eu quero Jesus. Não é porque eu estou apertado. Mentira. Vai porque está apertado sim. Não precisa ser hipócrita com Deus e mentiroso, não. Pode ser sincero: Senhor, eu vou, eu nem te quero muito, mas eu vou porque eu preciso. Mas tem um detalhe, Senhor: pela tua misericórdia, no decorrer desse processo, trata comigo. Me ensina a te amar. Me ensina e me capacita que eu me arrependa dos meus pecados para que realmente a tua vida seja a minha vida. Porque a gente se engana, irmãos. Eu amo Jesus. E se a gente ama, por que a gente negligencia? Se a gente ama, por que a gente não prioriza? Deus aqui nesse momento era prioridade para Davi? Não, não era não. Esse Davi, eu repito, ele era diferente do Davi lá do início. Aquele menino temente a Deus. Aquele menino que entrava em todas as batalhas sabendo que Deus estava com ele. Agora ele estava relaxado, tinha resultado. E aí, irmãos, isso... Estão me seguindo? Isso explica o porquê que às vezes parece que a resposta ou o resultado de Deus é tão demorado. Irmãos, é porque Deus conhece o nosso interior. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa fidelidade. Ele sabe que determinadas coisas, se ele respondesse de forma rápida, com a mesma rapidez, nós também nos desviaríamos e relaxaríamos. Com a mesma rapidez. Então tem coisas que Deus, infelizmente, ele vai ter que segurar. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não tem propósito, ou muito menos porque ele não nos ama. O problema, irmão, sempre está em nós. Porque nós, infelizmente, nós temos essa tendência a relaxarmos quando tudo está bem. Foi o que Davi fez. Irmão, eu vou usar esse termo: a sorte de Davi é que ele realmente era um cara quebrantado. Davi não era um
Um crente meia boca, não. Ele cometeu um deslize, mas ele logo volta. Por quê? Porque o cara se arrependeu. Entrou em arrependimento, entrou em jejum, entrou em consagração. E logo ele volta. E você vê que Davi nunca mais cometeu esse mesmo tipo de erro. A questão, irmãos, é que algumas pessoas que relaxam e que negligenciam não têm o mesmo coração de Davi. Não tem a mesma entrega que Davi tinha. Não tem as mesmas motivações que Davi possuía. Ou seja, é diferente o resultado. Porque Davi voltou logo. A maioria das pessoas que relaxam e que negligenciam e que são abatidas por sua negligência, elas não voltam. E Davi, irmãos, ele foi marcado para o resto da vida pela sua atitude de adultério e de assassinato, porque ele adulterou com Batseba. Simplesmente porque no momento em que era para ele estar posicionado, ele ficou no palácio relaxando. Isso acontece às vezes quando a gente está em casa no dia de domingo, não é? Um dia como hoje, que até um dia frio, não é um dia agradável. Poxa, mas tem que ir para a igreja hoje? Trabalhei a semana toda, foi horrível o trabalho. Me desgastou muito, não tem que ir para a igreja. Misericórdia. Acho que hoje eu posso ficar em casa. Acho que hoje não tem problema de eu relaxar. Claro que não tem problema, só que aí espiritualmente vai ser colocado um tijolo. Aí daqui a 2 domingos depois, a gente vem, falta um, vem 2. Aí no quarto a gente falta de novo. É outro tijolo. Se tem uma coisa que o diabo é paciente, se tem uma coisa que o diabo sabe como fazer, é nos enrolar, nos envolver, nos enlaçar com engano. Aí a gente acha que ficar em casa relaxando é ficar no palácio, está aqui, ó. É para estar na batalha, mas eu vou ficar no palácio porque eu quero relaxar um pouco. É claro, irmãos, que Davi era um cara de batalha, devia estar esgotado. Mas o reino de Deus é renúncia. O reino de Deus é morte. E a gente deve relaxar quando Deus direcionar. Quando Deus disser, olha, tá ok, fica aí, pode ficar aí que agora eu seguro. Mas no relaxar, a gente está alinhado e está ouvindo a Deus. Davi estava ouvindo a Deus? Claro que não. Se ele tivesse ouvindo a Deus, ele não tinha olhado para a mulher. E muito menos teria chamado ela para vir até ele. Ele não estava ouvindo a Deus. Por quê? Porque ele estava em um momento favorável e ele estava totalmente relaxado. Irmãos, e Davi entendia de vida espiritual. A gente acha que entende alguma coisa de vida espiritual. Não, eu estou com Deus, eu estou alinhado com Jesus. Está nada. Não está, irmãos, porque quem é aliado com Deus é temente. Quem é aliado com Deus é comprometido. Quem é aliado com Deus é fiel. Independente da circunstância, independente do momento favorável ou não. E não é uma questão de ser perfeito. É uma questão de estar posicionado. Por quê? Porque é sério o negócio. Repito, por 2 motivos. Porque nós somos carnais. E porque existe um império que luta para destruir a minha vida. Demônios. A Bíblia deixa isso muito claro, irmãos. É real. O próprio Jesus Cristo disse, quando um demônio sai de uma pessoa, ele procura lugares áridos e secos, buscando descanso, não encontra. O que é que acontece? Ele volta. E se ele entra, o estado vai ser pior. A questão, irmãos, é que ele não entra, mas ele fica lá, batendo. É justamente esses surtos que a gente tem de frieza, é o demônio batendo para entrar. Essas preguiças que dá na gente, que a gente não quer se consagrar, não quer vir para a igreja, não quer ser comprometido, é o demônio que está querendo voltar para trazer mais 7. Ele não entra, mas ele nos torna completamente infrutíferos. Esse é o ponto. O diabo não tem interesse, irmão, de nos fazer babar, ou de fazer qualquer pessoa babar, cheia de demônio. Ele tem interesse de fazer essa pessoa infrutífera. Esse é o propósito dele. Porque se a pessoa está lá endemoniada babando, chega alguém que tem fé e tem o Espírito Santo, coloca a mão na cabeça, repreende, o demônio vai embora. Agora, uma pessoa infrutífera que está desistida, quem vai fazer alguma coisa por ela, a não ser ela mesma? Esse é o plano e a estratégia do diabo.
Simplesmente, irmãos, como eu disse, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E a gente parece que esquece essas duas realidades. Nós somos carnais. E nós temos um reino que trabalha para roubar, para matar e para destruir. E é por isso que a gente se torna tão negligente em relação à vida espiritual. Aquele fogo do início apaga. Só, irmãos, que Davi ele sofreu consequências por isso. Ele sofreu consequências por causa disso. Era para ele estar na batalha, ele não vai. Se nós colocássemos como hoje, era para ele ir para a igreja, mas ele não foi. Por quê? Porque ele estava querendo relaxar, ele estava querendo ficar em casa, tranquilo, ficar no palácio dele. Quem que não quer ficar no palácio? Até eu ia querer ficar no palácio. Só que era para ele estar na frente da batalha. Porque o tempo era de quê? De guerra. Nós não temos falado que nós estamos vivendo um tempo de guerra? Isso não é, irmãos, palavra assustadora. Isso não é uma palavra, não é nem assustadora, não é uma palavra sensacionalista, não. Isso é uma realidade espiritual, irmãos. A batalha espiritual vai ser acirrada cada vez mais. Qualquer crente que duvide disso, eu não entendo porque continua sendo crente. Porque a Bíblia, se nós olharmos o que Jesus fala, o que o Apocalipse fala, os últimos dias serão dias de intensas batalhas espirituais. É onde o diabo vai reinar, irmãos. Isso é imutável. Quem vai reinar na terra nos últimos dias é o diabo, não é Jesus. Está na Bíblia. E parece que a gente esquece disso. Ora, irmão, se ele reina através do espírito do anticristo e do espírito de Babilônia, você acha que ele vai alisar com a gente? Você acha que ele vai ser compreensivo com a gente? É óbvio que não. O que é que faz a diferença? É o que eu tenho em mim da parte de Deus, é o Espírito Santo que está em mim e eu me posiciono. É isso que faz a diferença, irmãos. Mas parece que a gente fica entorpecido, e realmente a Bíblia fala de embriaguez. É o espírito de Babilônia que embriaga. Para quê? Eu não preciso estar na igreja. Eu nem gosto muito da igreja. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude. Porque parece, irmãos, que a gente tem crise de amnésia. A gente esquece das coisas. Esquece da realidade, da seriedade. Está aqui o exemplo, Davi, irmãos, o homem que era espiritual. Tinha que estar na guerra, não vou lutar. Eu decido ficar aqui. Claro, tem autonomia. Mas veja o preço que esse homem teve que pagar porque ele foi negligente. Eu repito, irmão, a gente está vivendo os últimos dias. São dias de intensas batalhas espirituais. É dia de influência demoníaca mesmo. O diabo vai reinar. É o que a Bíblia diz. E se ele vai reinar, e se já está reinando, porque o apóstolo João fala que desde o início o espírito do anticristo se movia, e estava no meio da igreja. Imagina hoje, que está próximo do representante do anticristo se manifestar, o líder mundial. Imagina hoje a influência. Aí a gente que é crente, recebe os momentos favoráveis da parte de Deus, consentimento de Deus, e a gente acha que pode relaxar, ficar tranquilão. Precisa mais fazer o que eu fazia no início. Não foi o que Davi fez. Aquele menino comprometido, temente, agora não era mais o mesmo menino, não. Agora ele estava negligente. Por quê? Porque ele tinha respaldo. Não precisava mais ser comprometido como ele era lá no princípio. Ou seja, Davi, irmãos, ele mudou a prioridade dele. A prioridade dele antes era alinhada com a vontade de Deus. Agora, não mais. Por quê? Porque ele alcançou o resultado, ele teve resposta de Deus. Você está entendendo? A prioridade no início era a vontade de Deus, agora não era mais. Agora é a minha vontade que prevalece. É para ir para a guerra, eu não vou. É para ir para a igreja, eu não vou, eu decido não ir. Ok. Imagina se Deus decidisse, se Jesus decidir não deixar entrar no céu também. Como é que fica? E ele pode, ele é Jesus, né? Ele pode tudo. Ele é o dono do céu, e ele está sentado à destra do Pai, imagina só, vai ter que passar pelo trono dele? Não, você, tu é aquele que
Trocou a prioridade? Do lado esquerdo. Tu fica do lado esquerdo. A gente ri, irmão, mas é uma coisa séria. Porque, irmãos, eu repito, misericórdia, a gente é carnal, irmãos. Meu Deus, para a gente pecar, basta um piscar de óleo instalar de dedo, irmão, para a gente pecar, meu Deus. Uma piscada, pronto, a gente pecou. Por quê? Porque nós temos uma carnalidade. Agora imagina se eu me afasto de Deus. Se eu sou um crente meia boca. Se eu sou um crente apenas religioso. Porque, irmãos, esse é o problema. A gente troca a espiritualidade pela religiosidade. Foi o que Davi fez aqui. Ele trocou a vida espiritual. Porque como é que a religiosidade... Qual é uma das características da religiosidade? É quando a minha vontade prevalece a vontade de Deus. Isso é religiosidade. Porque a gente define religiosidade como sendo pessoas que se vestem, não é? Com aquelas vestes toda comprida, que não pode fazer isso. Não, religiosidade tem muitas definições. Tem, aliás, muitos aspectos à religiosidade. E um deles é quando a minha vontade prevalece em detrimento à vontade de Deus. É quando eu deixo a vontade de Deus de lado e prevalece o que eu quero. Isso é religiosidade. Isso é espírito religioso. Davi perdeu o conhecimento de Deus? Não. Ele só colocou a vontade dele na frente de Deus. É o engano que as pessoas vivem. Não, eu estou fiel em Deus, eu estou comprometido, eu estou sendo fiel. Eu estou vivendo os ritos. Irmão, rito não leva ninguém para a salvação. Rito não não é sinal de que a pessoa está salva, não. O que é rito? É você orar. Orar pode ser definido como um rito. Eu faço minhas orações todo dia. Isso é um rito. Essa oração pode não estar passando do teto. Eu leio a minha Bíblia. Ok, isso é um rito. Eu dou meu dízimo. Ok, isso é um rito. Eu vou para a igreja. E isso também é um rito. Então, aposto quer dizer que essas coisas, nenhuma delas vale a pena. Claro que não, elas fazem parte do propósito de Deus. Elas fazem parte da vida espiritual. Mas isso se torna, cada uma dessas coisas se espiritualiza quando eu coloco Deus como sendo a minha principal prioridade. Quando as minhas prioridades são associadas ao que Deus tem para a minha vida, ao que Deus quer para mim. Porque senão, irmãos, eu não vou passar de um religioso. Que conheço, mas não faço a parte prática. Não esqueça que a fé, ela precisa de obras para que ela seja legítima. A fé sem obras, ela é morta. A fé precisa de obras, ou seja, a nossa vida espiritual precisa de prática, não apenas de conhecimento. É como eu já disse, tem pessoas, eu conheço a verdade. Mentira. Toda pessoa que conhece a verdade, ela é liberta. Uma pessoa que diz, eu conheço a verdade, então é uma pessoa liberta. E se ela é liberta, logo ela é comprometida, temente e ativa em Deus. Se não acontece isso, não conhece verdade nenhuma, conhece letra. E a letra, o próprio Jesus Cristo fala, foi Jesus que falou, não estou lembrado, mas parece que foi, que a letra mata. Então, conhecer verdade é para quem vive a palavra de Deus. Essa é a característica de quem conhece a verdade, é viver a palavra de Deus. Não fala para mim que eu conheço, conhece não. Quem conhece, vive. Fora disso, é engano. E foi justamente esse engano que Davi, infelizmente, ele entrou. Porque ele mudou a prioridade dele. Antes a prioridade dele era a vontade de Deus, agora não era mais, porque agora ele tem resultado, agora ele alcançou o que ele queria, era o rei, mandava em todo mundo, fazia o que queria, tinha recurso, tinha reconhecimento, agora a prioridade dele era o que prevalecia. Resultado disso, pecou. É só a gente voltar um pouquinho, irmãos. Antes disso, Davi, toda a guerra que ele ia, ele buscava a direção de Deus. A direção de Deus era a prioridade dele. Ele consultava a Deus para saber como ele iria entrar e sair de cada batalha. Tudo que ele fazia era com a direção de Deus. Só que agora, nesse momento aqui, ele estava diferente. Essa não era mais a realidade de Davi, porque agora prevalecia a vontade dele.
E ele pecou quando ele mudou a prioridade. Meu irmão, toda vez que a gente inverte as prioridades, no sentido espiritual, no sentido em relação a Deus, a gente está caminhando para o pecado. Guarde isso aí. Eu mudei minha prioridade, eu não sou mais aquele cara ativo, comprometido, você está caminhando, você está indo na rota do pecado. Porque eu repito, o pecado basta piscar o olho. Irmãos, nenhum de nós temos domínio sobre a nossa carne. Quem nos faz mortificar a nossa carne é justamente a presença do Espírito Santo em nós. É a misericórdia de Jesus. É por isso que a gente não pode, irmãos, relaxar, a gente não pode inverter a prioridade. Deus, ele deve ser nossa prioridade para nos dar direção e fazer tudo de acordo com a sua perfeita e agradável vontade. Toda vez que a gente inverte a prioridade, a gente está indo na rota do pecado. E a gente sabe, irmãos, todos vocês sabem que pecado não é só a parte, porque a gente for pecado, a gente vem logo na cabeça, né? Coisas sexuais, mas não é só isso não. Somos nós que rotulamos pecado como sendo só isso. Mentir é pecado. Enganar os outros é pecado. Ser injusto é pecado. Falar mal dos outros, criticar os outros é pecado. A Bíblia descreve como pecado. Só que nós listamos o que é pecado: adultério, roubar, matar. Bom, essas 3 coisas eu não faço nenhuma delas, então não tenho pecado. Não. A lista de pecado é ampla. É só ler em Efésios, Colossenses, o Sermão do Monte, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Observa lá para ver o que Jesus fala. Ali está a lista do que a gente deve ou não deve fazer, ou como nós devemos proceder. Então, pecado não é só roubar, adulterar ou matar gente, não. Tem coisas que nós nem imaginamos que, na verdade, a Bíblia descreve como sendo pecaminosas. Como eu disse, por exemplo, falar mal dos outros é pecado, que a Bíblia chama de mexeriqueiro. E quanta gente fofoqueira tem dentro da igreja? Não estou dizendo dessa igreja aqui, ok, irmãos? Aqui não. Em nome de Jesus não tem. Eu estou falando de forma geral, para que ninguém se sinta ofendido. Eu estou falando no sentido geral, ok? Quando eu preciso falar direto, eu falo, mas eu não estou falando diretamente para essa igreja. Estou dizendo de forma geral. Tem muito crente que é fofoqueiro, que se veste como crente, que anda com a Bíblia como crente, que fala como crente, mas que é mexeriqueiro e se incomoda com a vida dos outros. Está em pecado. E de acordo com a Bíblia, não vai ser salvo, não. Nós não podemos, irmãos, trocar as prioridades, porque quando a gente inverte a prioridade, quando a nossa prioridade não é a prioridade de Deus, a gente está indo na rota do pecado. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Ele tinha que estar na guerra. O que é que ele priorizou? O palácio. A batalha deveria ser a prioridade de Davi, mas ele priorizou o que? Está no palácio descansando. Ok, tranquilo, Davi. Deus não esquenta com esse tipo de coisa, irmãos. Mas Davi sofreu. Deus não perde, o reino de Deus não perde, irmãos. Não perde. Vocês estão entendendo? Já estou terminando. Se nós desfocamos das prioridades que nos levaram a ter resultados favoráveis, nós podemos facilmente nos desviar do propósito. Se a gente, irmão, desfoca das prioridades, porque eu repito, no início, quando a gente está vivendo os momentos de dificuldade, de aperreio, de aflição, a gente tem um monte de prioridade que é alinhada com Deus. Só prevalece a vontade, não quero dar um passo que Deus não esteja na frente. Por quê? Porque nós estamos com interesse. E Deus sabe disso, irmãos. Ele é tão maravilhoso que Ele sabe. Ele conhece a nossa má intenção. Não é uma má intenção, irmãos, premeditada, não. É uma má intenção humana. Eu, por exemplo, me converti para que o meu casamento fosse restaurado. Eu não me converti porque eu amava Jesus. Eu queria minha esposa de volta, então o que é que eu vou fazer? Vou buscar quem pode me dar ela. Vou lá com Jesus. Só que no meio do processo, Jesus me pega e me mostra que Ele era a prioridade, não ela.
E do meio para o fim, a minha oração era assim: Senhor, com ela ou sem ela, Tu é a minha prioridade, e pronto. Deus sabe, irmão, das nossas más intenções, os nossos interesses, Ele sabe, mas a gente precisa alinhar esses interesses à vontade, ao propósito dEle. E se a gente desfoca daquilo que é prioridade em Deus, que nos levaram a resultados favoráveis, nós podemos facilmente nos desviar do propósito. Irmão, a gente não pode relaxar quando as coisas mudam. Ah, agora mudou, o que eu queria aconteceu. E por que vai relaxar? Por que agora vai ficar negligente? Por que agora vai dar as costas para Deus? Porque eu repito, irmãos, eu vou repetir. Deus, Ele não se agrada de vida religiosa. Deus não tem pacto com o religioso. Porque se isso fosse verdade, os fariseus seriam os homens de Deus mais destacados da Bíblia. E eles eram religiosos. Se vestiam como crente, estavam lá na sinagoga, falavam como crente, mas não eram crentes. Então Deus não tem pacto com quem é religioso. Com quem simplesmente, porque recebeu um resultado e uma resposta, agora relaxou. E continua negligente por escolha. Aí sabe o que é que começa a acontecer, irmãos? Ô Jesus. A igreja começa a ser um incômodo. Não, vir para a igreja é um incômodo, não tenho mais vontade de vir para a igreja, não. Eu olho para as pessoas, eu não me sinto com afinidade com as pessoas. É a primeira coisa que começa a acontecer. Aí geralmente, isso aqui é só um exemplo, tá bom? É só um exemplo. Aí vem, fala o seguinte: por que tu não visita outra igreja? Tem um monte, é verdade, tem um monte de igrejas que são de Deus, claro, óbvio. Por que tu não visita outra igreja? Olha aí como é que tu nem te afina com as pessoas da igreja. Algumas coisas que o apóstolo fala, tu nem concorda. Quando a apóstolo ministra, tu nem crê nas direções proféticas. Vai visitar outra igreja. Foi justamente, irmãos, o tipo de proposta implícita que foi feita para Davi. Implícita é porque não está aparente, não é demonstrada de forma clara, mas foi implícito, foi. Por quê? A Bíblia explica o porquê. Porque Davi, irmãos, iria ser eu não sei qual a palavra que eu devo usar. Ele iria ser o homem que iria gerar a semente da linhagem de Jesus. Observa a primeira coisa que aconteceu com Batseba, o que é que foi? Ela engravidou. O que é que aconteceu com aquela semente errada e distorcida? Morreu. O plano de Deus era que Batseba, eu creio nisso, era que ela realmente fosse a mãe do homem que seria a linhagem, que no caso foi Salomão. Só que Davi, por estar relaxado, por tomar as suas próprias atitudes e decisões, ele passou, como diz o ditado, passou o carro diante dos bois. E observa o que é que aconteceu. E Davi ainda jejuou e se consagrou para que o menino vivesse. Deus disse: não, esse aí não. É o mesmo tipo de engano, irmãos, que o diabo propõe para nós. O propósito deixa de ser prioridade. Por quê? Porque Davi seria o homem que iria gerar, ele era um dos homens que iria gerar a linhagem que chegaria a Jesus. Ou seja, distorção para quê? Para tirar do propósito. Só que eu repito, irmãos, Davi, ele tinha um coração quebrantado. Ele era um homem totalmente de coração quebrantado. Nesse momento ele não era temente, mas ele naturalmente, logo ele voltou. Ele sofreu um momento de como é que dá o nome quando a gente perde os sentidos? Ele ficou um pouquinho fora do propósito, eu esqueci a palavra, mas logo ele voltou. Ninguém me ajudou, não consegui também lembrar. Ele logo voltou. Não é perder a memória, não. Deixa, já passou já. Vocês entenderam? É porque fugiu da mente a palavra que eu queria dizer. Ele teve um momento de loucura, um momento de delírio.
Mas logo ele voltou, por quê? Porque ele era uma pessoa quebrantada. O ponto, irmãos, a diferença nossa para Davi é que a gente tem um monte de proposta ao nosso redor. A gente tem um mundo, irmãos, que nos atrai como um imã. No local onde a gente mora, no nosso trabalho, na escola, a gente tem. Tudo, irmãos, é um atrativo. O que eu quero dizer com isso aqui, é mais difícil para nós nos quebrantarmos, irmãos, e reconhecermos que a gente está fora do propósito. Agora observa a atitude de Davi, lê o Salmo 51 para você ver que coisa linda, o quebrantamento dele. Senhor, eu estou em pecado, eu pequei foi contra ti. Senhor, mas por favor, não afasta de mim o teu espírito, não tira de mim o teu espírito não. O que é isso? Um coração quebrantado. O ponto, irmãos, é que nós temos dificuldade de voltar. Se eu perguntasse aqui, quantos que estão aqui estão lutando pela sua vida espiritual, que já tem tempo que você tem lutado para você voltar? Aí eu te pergunto, não é se você me responder, é fácil? Não é não. Você luta, talvez você está anos lutando e você não consegue voltar. Por quê? Porque a gente vive uma época diferente, irmãos, uma época, como eu repito, de intensa atividade demoníaca, de engano. É óbvio que para nós é muito mais difícil do que foi para Davi, é óbvio que sim. O nosso coração é muito mais difícil de se quebrantar. A nossa mente é muito mais difícil de ser renovada. É por esse motivo que, se nós temos esse conhecimento, nós não podemos relaxar, irmãos. Momento favorável não é momento de eu ficar no palácio. Eu tenho que entender que eu tenho que ir para frente da batalha. Eu preciso estar batalhando, eu não posso ser negligente, por mais que a minha carne peça. Mas eu tenho que estar posicionado. A carne sempre vai pedir para nós sermos negligentes, sempre. Mas se eu, meu irmão, tenho esse conhecimento, eu nunca vou me permitir ser pego por esse laço de engano. Ao ponto de permitir que aconteça o que aconteceu com Davi. Que nós sabemos o restante, o resultado, ele se envolveu com a mulher, adulterou, matou o marido da mulher e depois teve um filho bastardo, que infelizmente teve que morrer. E eu vou terminar com isso aqui. O nosso compromisso com Deus, ele deve ser baseado em atitudes e posicionamento. Sabe por que a gente fraqueja no compromisso com Deus? Porque nós baseamos o compromisso com Deus com sentimentos. Enquanto eu e você basearmos o nosso compromisso com Deus baseado em sentimentos, a gente sempre vai fraquejar. Não pode ser baseado em sentimento. Eu não me sinto mais bem aqui, mas foi aqui que Deus te chamou? Então eu te dou um conselho, fica aqui. Ah, não é aqui? Então fique à vontade. Busque algum outro lugar que te alimente, que te edifique. Mas se você faz isso apenas por sentimento, você está fora do propósito de Deus. Porque às vezes, irmãos, os nossos sentimentos, eles são feridos por pessoas que nos amam. Às vezes os sentimentos são feridos por pessoas que querem o nosso bem, mas elas ferem sim. Você está conseguindo me compreender? Eu não posso, meu irmão, me entregar ao propósito de Deus, às prioridades de Deus, baseado no meu sentimento. Porque foi por isso que Davi não foi para a guerra. Por quê? Porque ele estava com o sentimento de ficar no palácio. Devia estar estressado, cansado. Claro, a gente entende a parte humana. Mas não era esse o propósito de Deus. Nunca baseie a tua vida espiritual e o teu compromisso com Deus em atitudes ou em sentimento, porque você pode muito bem se desviar. Porque, irmão, se eu baseasse a minha vida espiritual e o meu chamado em sentimento, eu já estava fora da igreja, ó. Não existia nem ministério Rema. Eu digo que não existia, não é, claro, o Rema é uma igreja de Deus, mas eu fundei o Rema com a apóstola. Então talvez fosse outro nome com outro líder, mas não seria eu. Se eu baseasse a minha vida espiritual de Deus com sentimento,
E eu digo por quê? Porque eu já fui chamado de ladrão. Eu já fui chamado de falso profeta. Eu já fui acusado de ter espírito de prostituição. Se eu baseasse a minha vida espiritual e a minha perseverança nisso, no que eu sinto, eu já teria deixado há muito tempo. Mas eu não baseio no meu sentimento, eu baseio no que eu preciso fazer para Deus. Se você baseia a tua vida espiritual, o teu compromisso com Deus em sentimento, você corre um sério risco de se desviar. Porque não pode ser baseado em sentimento. A não ser que Deus, se Deus está colocando esse sentimento, ok. É Deus que está direcionando. Então, meu irmão, corre, te apressa para obedecer, porque Deus sabe o que faz. Agora, nós precisamos discernir o que é de Deus e o que é carnal. O que tem a ver com o propósito de Deus para nos tratar ou para nos ajustar, e o que tem a ver com a minha carnalidade. Porque às vezes, irmão, Deus coloca lixas do nosso lado. Deus coloca pessoas que vão realmente dizer o que nós não queremos ouvir. Deus coloca pessoas que vão ter um comportamento que nós detestamos o comportamento dessas pessoas e a gente tem que tolerar, porque a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Você está conseguindo entender? Sabe o que é que a gente tem que fazer como homem e mulher de Deus? Deus, qual é a tua direção para a minha vida? O que é que o Senhor tem para mim? É que eu busque outros ares, outros partos, ou é que eu aguente e seja tratado e me adeque e me junte ao rebanho? Essa deve ser a nossa postura, irmãos. Porque senão eu vou basear a minha vida com Deus em sentimentos, e o compromisso não deve ser baseado em sentimentos. Deve ser baseado em atitude e em posicionamento. Há momentos, irmãos, em que as nossas atitudes devem ser contrárias aos nossos sentimentos. O teu sentimento está dizendo sai, e a tua atitude está dizendo fica. Você está me entendendo? Foi por isso que Davi caiu. Porque ele deu ouvido ao sentimento dele. Eu não quero ir para a guerra. Eu quero essa mulher para mim. Sentimento. Posicionamento é outra coisa. Ela é bonita. Eu até queria, mas eu não posso. Anula. Sangue de Jesus tem poder. Claro que nesse tempo não tinha o sangue de Jesus, né? Nós temos agora o sangue de Jesus. Porque, irmãos, o sentimento ele é enganoso. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Misericórdia. Como tem crente sendo levado pelo sentimento. Não pela direção de Deus, não pelo que Deus propõe, mas pelos sentimentos. Ninguém vive pelo que sente, nem ninguém vive pelo que crê. Nós vivemos pelo que nós... Ninguém vive pelo que sente ou pelo que vê. A gente vive pelo que nós cremos. Porque eu inverti o crer e o ver. Então, nunca baseie os teus sentimentos. Aliás, a tua vida com Deus aos teus sentimentos. Senhor, eu estou sendo confrontado. Senhor, eu estou completamente indignado. Mas qual é a tua vontade para mim? Irmãos, eu falo isso com autoridade. Eu vou terminar com isso, eu vou fechar o iPad. Já falei tudo que eu tinha que falar mesmo. Vou fechar, porque senão tem mais uma parte aqui, eu vou ter que falar, mas não vou falar não. Sabe o que é que eu já fiz na minha vida espiritual para que eu permanecesse na presença de Deus, na igreja que eu sabia que era o meu chamado? Eu me consagrei com a minha esposa para tolerar pessoas. O diabo dizia assim: sai da igreja. Sai da igreja que não vale a pena. Sai da igreja que o líder não serve, as pessoas não servem. Só que o meu coração diz... como é que eu posso dizer? Os meus sentimentos, eles falavam outra coisa. Mas não pode, não é nem o sentimento, o discernimento. Porque, irmãos, tem diferença. Os sentimentos, eles são da alma, o discernimento, ele é espiritual. Os meus sentimentos, pelas situações que aconteciam, eu queria sair da igreja. Mas lá no fundo, o discernimento, que é a conexão com Deus, dizia: é aqui que é o teu lugar. Sabe o que é que eu tive que fazer? Eu me consagrei para tolerar uma pessoa que perseguia a gente, que era totalmente opositora a tudo o que nós fazíamos. O que é que eu fiz? Eu me consagrei. Eu não fui falar mal dela, eu não fui criticar, eu não fui me juntar com um grupo de irmãos para mostrar o defeito, não, eu fui me consagrar. Por quê? Porque a minha posição venceu os meus sentimentos. Você está entendendo?
Se você baseia a tua vida espiritual em sentimento, você corre um sério risco de você cair e sair definitivamente do propósito de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, que a sua prioridade seja alinhada com a vontade de Deus. Tudo que você tem como prioridade, consulte Ele. Busque alinhar com Ele, amém? E você com certeza não vai correr o risco de pecar ou de errar como Davi errou. Mas você vai ser um diferencial e vai glorificar o nome de Jesus. Fique de pé.